Muito bem, pessoal. Hoje é dia de falarmos sobre a nossa querida CBA, Companhia Brasileira de Alumínio, né, do grupo Votorantim, de onde vem o V aqui do ticker dela, né, CBAV3, né? A gente viu que recentemente ela lançou esse comunicado, né, sobre um aumento de capital. Então, estamos todos cientes aqui deste aumento de capital. Ocorreu aí no mês passado, né, e a gente pôde observar aqui pelas cotações que mesmo sendo abaixo, né, colocar aqui nos últimos 6 meses, mas na visão do mês, mesmo sendo abaixo da cotação, depois aqui do aumento de capital, ela já subiu cerca de 18, 19%. Agora está dando uma corrigida depois do seu pico aqui, né? Mas ainda não perdeu muito, cerca de 4, 5% de queda. Mas até que o mercado entendeu de uma forma interessante, sobretudo das perspectivas que este aumento de capital vai trazer, né? Quando a gente observa aqui, né, pegando as informações direto do RI da empresa e entendendo um pouco mais o que ela pretende fazer com todo esse dinheiro, né, com toda essa grana aqui alavancada, né, ou capturada do mercado, através das suas ofertas, a gente consegue concordar, né, queira ou não, com algumas das suas teses. Por exemplo, né, o que ela vem falando aqui? Alguns dados que podem resumir e dar indicações sobre o futuro da empresa e o que ela vai fazer com esse dinheiro. Por exemplo, ó, terceiro trimestre, ela fala que ela conseguiu aumentar o volume de vendas e também a redução do custo por produção. Até um fato interessante, não sei se você sabe, ela está produzindo grande parte da energia que ela usa para poder fazer aqui o alumínio. A gente sabe que o alumínio, né, ele vem da extração, né, da bauxita. Então a bauxita ela é a matéria-prima para o alumínio e para você poder fazer a extração você precisa de muita corrente elétrica. E para você poder utilizar a corrente elétrica, né, comprar no mercado aí a corrente elétrica, você aumentaria muito os custos sobre a produção. Então o que ela faz? Ela tem a sua própria geradora de energia. Tanto é que quando o preço do alumínio está em queda, ela vende energia ao invés de alumínio. Okay? Isso não acontece só com a CBA. Lá na Islândia, por exemplo, que tem muita produção de alumínio, eles utilizam aqueles geysers que saem calor, né, daqueles buracos para produzir alumínio, que é uma forma deles transportar a energia que eles estão perdendo lá na forma de um material sólido e vender para o mercado spot, ok? Então aqui a CBA ela também faz isso. Só que ao invés dela pegar a sua própria energia, ela usa a energia para poder tanto produzir os seus produtos quanto também para vender, tá bom? A parte de performance financeira, né? Desinvestimento, capital de giro, prazo médio, alongou aqui as suas dívidas, suas principais conquistas. Entrou no índice de diversa, né? O I-diversa da B3, faz com que muitas empresas que investem em energias ou parte de diversidade tenham que comprar a CBA como parte do seu portfólio, tá? Ganhou também como empresa do setor mineral do ano, e também a questão ali da aquisição desta Metalex, que trabalha com sucatas, ok? Fala um pouco aqui também que eu quero destacar para vocês, ó, recursos para, né, aqui do seu aumento de capital, que é o que ele fez aqui no mês passado, né, a CBA fez. O preço aqui saiu por volta dos 3,73, conforme a gente viu. Olha lá, ó. O que vai ser feito? Preservação da estrutura de capital, ou seja, fortalecimento da empresa, reforçando a posição de caixa, dinheiro, né? Mediante a possibilidade da utilização de crédito de dividendos declarados e ainda não pagos. Então, grande parte aqui, pelo que a gente está vendo dessa subscrição, vai entrar também na remuneração dos seus acionistas, né? Ou seja, quando a gente consegue observar aqui que a CBA Alumínio está pagando cerca de 8,10% de dividendo, ela vai manter o pagamento desses dividendos com parte da grana vinda da subscrição também, para manter esse fluxo de caixa aí, tá? Você pode ver de duas formas. Primeiro, você pode ver que a empresa se preocupa em rentabilizar os seus acionistas, que é um ponto positivo, né? Mas você do outro lado, você pode ver isso como um ponto negativo, da seguinte forma: pô, a empresa está precisando fazer empréstimo para pagar os acionistas, para a cotação não cair, para a ação ser bem atrativa do ponto de vista de dividendos. Aí é você quem decide para que lado do pêndulo você quer estar, né? Para o lado positivo ou para o lado negativo. Que a empresa está valorizando os seus acionistas, remunerando, ou que a empresa está pegando empréstimo e subscrição, aumentando o capital para poder manter o dividendo e atrair mais investidores aqui para dentro dela. Coloca aí no campo de chat qual que é a sua tese, qual que é a sua posição em relação à CBA, ok? Vamos continuar aqui na perspectiva dos valuations. Veja que
quando ela saiu aqui, né, praticamente no seu IPO, a R$ 12 e caiu para R$ 3, uma queda de mais de 80%, né? E hoje já está recuperando um pouco, mas nada perto disso. R$ 4,26, subindo 0,7, tá certo? O que mais a gente pode observar? Ela é uma empresa que tem muita liquidez na bolsa, tá? Então, se você vai lá, compra, raspa a pedra, não leva o preço tanto para cima e para baixo. Essa volatilidade nos preços se dá por causa do valor relativo dela, né? Então, por exemplo, 10 centavos tem muito mais peso numa ação que está a 4,26 do que 10 centavos numa ação que está a 56, R$ 57, como o Banco do Brasil. Então, o valor relativo provoca muita volatilidade. Se você quiser que eu explique isso mais a fundo, coloca aí no campo dos comentários e a gente avança nesse ponto, tá? Muito bem. O que acontece? Aqui a gente pode observar o valuation da empresa. Realmente ela está com baita no desconto. Se você comprar hoje a CBA Alumínio, você vai pagar 53% do seu valor patrimonial. E o PL está negativo, por quê? Porque o lucro por ação está negativo, né? Ou seja, se você pegar o lucro líquido e dividir aqui pela quantidade de ações, é menor, tá? Então é negativo. Por isso que aqui, ó, o lucro por ação é negativo, ou seja, se você investe nessa empresa, o seu patrimônio, ou seja, o seu valor investido, cairia 2%. É por isso que o PL também fica negativo, porque o PL nada mais é do que o preço de cotação de tela dividido pelo lucro líquido, perdão, pelo lucro por ação da empresa, ok? Negativo aqui, certo? Outra coisa, o dividend yield tem se mantido, até continua, né, pela captação de grana que ela tem feito. Uma coisa que a gente pode mencionar, a dívida líquida pelo patrimônio líquido dela está abaixo de 1. Só que assusta um pouco quando aqui aparece dívida líquida pelo EBITDA menos 3. Aqui, de repente, a gente pode até ver refletido a entrada de dinheiro, né? Que faz com que a empresa, quando negativo aqui, tenha dinheiro em caixa e não dívida consolidada. Tá? As margens ficam negativas, até por conta tanto da cotação do alumínio quanto também dos resultados, né, dos prejuízos que ela teve nos últimos trimestres. Então, tudo isso daqui fica defasado. Quando você olha para a CBA Alumínio, você tem que ver ela como um case de turnaround, ou seja, ela está aqui e vai tomar um outro rumo para tentar subir, tá bom? Está tentando se reestruturar, lançar novas ações, pegar dinheiro no mercado para tentar aí decolar, ok? Lembrando que o Grupo Votorantim é um dos maiores grupos empresariais do Brasil, tá? Então, assim, expertise não falta para esta empresa, certo? Outra coisa que a gente pode mencionar, seus dividendos, vamos colocar nos últimos 5 anos pegando por ano, desde 2022, a entrada dela. Veja só, olha, colocar aqui por volta de 40 centavos por ação, vamos tentar achar o preço justo dela, ó. 0,4 dividido por 0,06, quanto que vai dar? Vai dar por volta de R$ 6,66. Hoje ela está cotada a 4,26, tá vendo? Então, pegar este valor aqui, né, se a gente comparar isso daqui em virtude de seus dividendos versus o preço de tela, existe aqui um upside, né? Uma perspectiva dela subir para cá em relação aos dividendos, tá bom? Pessoal, se você estiver gostando do conteúdo até aqui, não esquece de dar o seu like e também seguir a gente no canal aí se inscrevendo. Muito bem. Continuando, né? O que a gente pode observar aqui também da CBA Alumínio, né? A gente consegue perceber, olhando aqui um pouco da perspectiva de dividendos, que realmente ela vem se mantendo aqui nessa filosofia. Quero pagar sim dividendos. Até por conta aqui do que disse aqui o noticiário. Mas vamos continuar. Por exemplo, veja só o que está acontecendo no cenário macroeconômico e como que a CBA Alumínio ela pode se beneficiar já no médio prazo, tá? Isso a partir do ano que vem. Por exemplo, aqui ela fala sobre o balanço, né, entre oferta e demanda. É como se fosse uma gangorra, né, onde você tem aqui, né, você tem aqui o meio da gangorra. Então imagine que aqui são as ofertas e aqui sejam as demandas, né? Então você está produzindo muito, o mercado está comprando pouco, ou o mercado está comprando muito e você está produzindo pouco, né? Então você tem essa gangorra. O que acontece? Ela está falando que está tendo um desequilíbrio entre oferta e demanda. Praticamente hoje, né, ela está estabilizada. Então a gangorra aqui já foi para baixo, já tinha muita oferta e pouca demanda, e o contrário também, já tinha muita demanda e pouca oferta. Hoje ela está praticamente no 0 a 0, a gangorra aqui em equilíbrio, tá bom? Só que as perspectivas, né, as demandas aqui vêm aumentando, tanto na China quanto globalmente, tá vendo? Globalmente até que deu uma parada aqui, ficou meio que estagnado. Só que na China, ó,
já foi bastante, caiu, foi um pouco, caiu, e agora está subindo, né? Vamos ver aqui o que vai acontecer com os novos estímulos. Se subir, essa gangorra aqui, olha, vai ficar, vai precisar, vai ter muita oferta e pouca demanda, ok? Quando você tem muita oferta e pouca demanda, você tem um ajuste aí no preço. Então vamos ficar atento a isso, tá? Outro ponto que ajuda a nossa tese é que aqui, olha, os estoques globais diários aqui, olha, ela está caindo. Tá vendo aqui o nível de estoque do alumínio? Estava em 66, agora já caiu para 48. Então, observem, né? Você pode continuar com suas ofertas, produzindo alumínio para o mercado, só que a parte da demanda vai precisar porque os estoques estão diminuindo. É como se a sua dispensa aí, né? Você olha aí o arroz, o feijão está diminuindo, o que você tem que fazer? Você olha lá o saquinho de arroz, já está no finalzinho, e do feijão também. O que você tem que fazer? Você não tem que ir lá no mercado e comprar mais? Só que você vai lá no mercado comprar mais, tem um monte de gente no mercado para comprar mais, porque o arroz e o feijão deles também estão acabando. O que o mercado faz? Sobe o preço, ok? Então é isso que está acontecendo. Os estoques estão diminuindo, então, consequentemente, as empresas têm que ir lá para comprar, ok? Certo? Especialmente a China. Então, uma tese aqui interessante que você tem que observar é como é que tá os estoques. Uma outra coisa que você também deve observar é isso daqui, olha, que eu gostaria de mostrar para você. Isso é extremamente importante. Então, a gente aqui falou sobre, legal, vamos pegar aqui o exemplo do arroz, né? O arroz está faltando, você precisa lá, você vai comprar. Só que você chega no mercado, teve uma variação no preço por conta de uma tempestade, não conseguiu produzir arroz. Então, o preço sobe por causa da dificuldade de produção. Você vai fazer o seguinte, você vem aqui no site da própria Invest, commodity, lembrando que a CBA produz commodity, que é o alumínio. Aí você vem aqui commodity, pode vir aqui direto em metais e você procura aqui o alumínio. Vem aqui o alumínio, cotado lá na Inglaterra, botão direito aqui, ele abre. Vamos ver como é que está a cotação do alumínio em dólar, né? Será que está subindo? O que vai indicar aqui a cotação para nós? Vamos dar uma olhada aqui. Veja que na relação do ano, quando eu pego aqui no ano total, veja que o alumínio, vou pegar até nos últimos 5 anos, veja que o alumínio já passou por um boom. Lembrando que commodity é sempre cíclica, tá? Ela sobe e desce. Ela já passou por um boom aqui, né? Ou seja, as suas máximas em 2022, agora caiu, a cotação caiu. O que acontece? Você tem que comprar ativos quando a cotação está no máximo? Não, você tem que ser o anticíclico. Comprar quando todo mundo está vendendo e vender quando todo mundo está comprando. Então, hoje, pegando o ponto aqui do alumínio, né, o valor dele é tonelada, ele está numa cotação aí meio que mediana, né? Ele não está nem aqui no fundo do poço e nem no alto, ele está meio que mediana. Então, o que isso nos traz como perspectiva? O valor está baixo. Pode abaixar mais? Pode, mas dificilmente ele vai atingir aqui mais para baixo do poço. Há uma chance maior, obviamente, né, se o ativo está aqui embaixo, de subir do que de cair mais. Lembrando que isso não é uma garantia, mas quando a gente olha aqui, né, para os preços, veja que ele já se adaptou à média aqui, né? Ele já atingiu uns preços menores aqui, mais ou menos aqui, mas hoje ele está meio que aqui na média, ok? Já atingiu alguns pontos altos aqui. Só que aqui tem um ponto que a gente tem que observar. Ele está na média, só que de acordo aqui com a própria apresentação da CBA, ela vem falando, que pegar a CBA, vem falando que os estoques globais estão diminuindo. Olha lá, tá vendo? Então, se você tem estoques diminuindo e um preço meio que nas médias, a tendência no médio prazo é subir, obviamente, né? Você concorda com essa tese? O que você acha? E outros dados, né, que falam um pouco mais sobre isso. Ó. Alumínio retraiu 5% em comparação com o trimestre, redução dos prêmios, ou seja, o valor e os estoques estão diminuindo, e alguns pontos comparativos. Ó. Na comparação de trimestre, houve crescimento na demanda doméstica, decorrendo do setor de bens de consumo, então está tendo muita demanda. Desaquecimento na parte de embalagem, a gente sabe que latas de alumínio está tendo uma queda, né, especialmente substituído ali pela parte de celulose, e um recuo no prêmio. Aqui no final ela faz um resumo, que até é interessante a gente sempre observar. Ó. Mensagens finais. O que ela fala? Demanda favorável no mercado doméstico para o alumínio. No curto e médio prazo, limite da capacidade da China, manutenção dos estoques, que estão baixos, aquilo que a gente comentou, e uma demanda, né? Ó, maior tração da demanda global. Interessante. Salas de forno em operação muito próximo da normalidade, então está conseguindo produzir. Fatores exógenos, aqui com redução dos preços, ok. Apesar da alavancagem, vale destacar o perfil de dívida alongada, que não está tão alto, da CBA.
A companhia segue implementando o plano de recuperação operacional e financeiro, e daqui a redução de custo e a continuidade nos movimentos estratégicos. Aqui é o que ela tem feito, né? Adquirido aí novas empresas e também a parte de crédito de carbono que ajuda muito ela.